Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Essa é a nossa primeira aula do curso Certificação Linux LPI 102500, gratuita aí para vocês. Que maravilha, né? Então, primeiro, vamos entrar no site da lpi.org, vim na opção aqui Português, e aí você vem aqui ó, em Certificações LPI C1 e pega aqui ó, o objetivo do 102. Mas eu tô reparando que o link do site da LPI tá errado. Ele tá indo pro 101, ó. Objetivo. Vou colocar aqui apagar e colocar o do 102 para a gente ver o que é necessário para a gente estudar para passar na prova 102. Então, vamos arrumar aqui. Eu não sei se no idioma inglês ali ele vai estar com o link correto. Então, aqui tem todos os objetivos que são necessários. Eu vou deixar o link para vocês. Aliás, para quem é membro do canal e começa a partir de amanhã, essas aulas elas vão ficar só para membros, exclusivo para membros. Só quando o curso estiver pronto que eu vou tornar isso público com a aula gratuita aí no Google Classroom. Então, enquanto eu estou desenvolvendo, para membros, se você se tornar membro agora do canal, né? E como faz para se tornar membro, professor? Já vou mostrar para vocês. Dentro aqui do canal do professor, você vai vir aqui, você vai vir aqui nessa área Seja Membro, e aí você escolhe aqui, ó, a opção Suporte do Professor. Essa opção aqui. São R$14,99 por mês, e você vai ter acesso ao curso da LPI, enquanto eu estou desenvolvendo, e também suporte por e-mail. Então, uma dúvida da aula, manda um e-mail. Você vai mandar um e-mail para membros.profjulianoramos@gmail.com, vai se identificar que você é membro aqui, e aí você vai ter direito ao suporte, tá? Somente exclusivo para membros. E você vai acompanhar toda a criação do curso, e aí você quem é membro vai tirar dúvidas durante a criação, vai dar sugestões. Então, professor, vamos fazer a segunda aula. Interessante essa primeira, aprendi isso, estou com dúvida nisso. E a gente vai melhorando para quando o curso estiver pronto, a gente divulgar. Então vai ser de uma forma até que colaborativa. Eu estou criando a turma aqui, dentro do Google Classroom, chamada Curso Certificação, LPI 105, e a gente vai criar todas as aulas, tudo junto nós vamos criar, e quem é membro, se solicitar aí, para membros, profjulianoramos@gmail.com, eu vou já adicionar você aqui dentro do Google Classroom também. Além de você ver os vídeos, você vai ver nas atividades, como a apostila que eu vou subir, os simulados, para ficar igual ao nosso curso do 101. Para quem ainda não conhecia, esse é o nosso curso do 101. Então aqui, ó, olha que bacana, você tem a apresentação, tem muito conteúdo, ó, apostila e material. Então você vai clicando, você vai tendo acesso ó, ao material, ó, a apostila aqui, que bacana, ó. Você já tem aqui o material. Então a gente está criando tudo do 102 agora, ó. Tem muito conteúdo. Você tem aqui, ó, aí vem aqui as aulas, ó. Aí você tem acesso às aulas. Esse curso do 101, ele já está disponível de forma gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer ele pelo Google Classroom. Porque no final você tem a solicitação de certificado e você pode obter o certificado também de participação. Então eu vou deixar o link para esse site que explica como você faz para se matricular de forma gratuita, tá? Então aí ele tem explicando, e aqui ele explica ó, como se inscrever. Ele explica como se inscrever aí, você pode contribuir com um cafezinho professor. E quem é membro do canal, você vai ter acesso a esse desenvolvimento desde o zero aí dessa aula. Então bora para a aula, vamos começar. Essa primeira eu vou deixar livre. A partir de amanhã, as aulas são exclusivas para os membros. Beleza? Então, a primeira aula aqui a gente começa o exame da LPI 101.102.500. O peso definido aqui na descrição é quantas questões você vai ter no exame. Então, o primeiro tópico, ele chamado de 105.1, ele vem como personalizar e trabalhar no ambiente shell. O peso dele é um peso 4 questões. Os candidatos devem ser capazes de personalizar o ambiente shell para atender às necessidades do usuário. Também deve ser capaz de modificar arquivos de configuração global e de configuração local dos usuários. As principais áreas de conhecimento. Você vai precisar aprender a definir variáveis de ambiente, escrever funções e bashes, manter o esqueleto de diretórios para novos usuários e definir o caminho de busca de comandos para apontar os diretórios corretos. Então aqui tem alguns comandos que serão cobrados no exercício.
e na prova, né, durante o exame. E mesmo esse conteúdo, professor, eu quero ser membro, mas eu quero estudar essas aulas, mas eu não tenho interesse em fazer a prova de certificação, não tenho interesse em profissionalizar, ou a prova está cara, ou eu não quero fazer agora. Não tem problema algum, porque o conhecimento que você vai ter aqui é um conhecimento para Linux de modo profissional, que você depois, mesmo com certificado de participação, você pode entrar numa empresa como um analista júnior, um sysadmin, e começar a trabalhar, porque o conhecimento aqui vai ser muito vasto, tá? Vai ser diversas aulas, conhecimento muito bacana para vocês. Beleza, então vamos embora lá ao que interessa, né? Então vamos iniciar o tópico. Eu vou abrir. Você precisa ter uma distribuição de Linux e um terminal de comandos para a gente começar a brincar com os comandos. No curso 101, a gente fala bastante sobre terminal de comandos, então acredito eu que você não terá nenhuma dúvida aí, tem uma distribuição Linux, né? No primeiro curso a gente faz a instalação do Debian, do CentOS, e eu tenho várias distribuições aqui. A certificação LPI, ela é indiferente da distribuição, então você pode usar a distribuição que você desejar, tá? Só precisa ter uma linha de comando para a gente começar. Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente vai começar a. Eu vou até abrir um nano aqui para a gente ir escrevendo algumas coisas durante. Ou melhor, eu vou abrir um editorzinho. Deixa eu pegar aqui o Tipura, porque aí a gente faz um negocinho mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai começar aí no tópico 105.1. E esse tópico, o que que esse tópico fala? Esse tópico é para a gente começar a mexer com shell e scripts do shell, tá? Então esse tópico ele tem peso 4, ou seja, 4 questões aí. Bom, o que que é o shell, né, pessoal? O shell, ele é um programa CLI. O que que vem a ser CLI? Um programa CLI é um Command Line Input, né? Ou seja, é uma linha de comando que ele permite que o usuário interaja com o sistema operacional através aí da linha de comando, tá? CLI, modo de linha de comando. A gente também tem o tal do GUI, né? Que aí é a Graphical User Interface, né? Que é a interface gráfica. No caso aqui, o Shell é um CLI, tá? Bom, existem vários tipos de shell do Linux. Você já deve ter ouvido falar que existe, por exemplo, o Bash, o ZSH, o KSH, o KSH, o TCSH, entre tantos outros. Tem Fish e tem muitos outros aí. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. O Shell Bash é de longe o mais comum entre todas as distribuições de Linux. De forma prática, a gente conhecer a linha de comando do Shell vai tornar você um administrador de sistema mais efetivo em diversas tarefas do dia a dia. Vamos supor, por exemplo, que você precisa informar para a sua diretoria sobre o espaço em disco utilizado do seu servidor Linux. Se você estivesse usando um servidor Windows, um servidor que usa uma interface gráfica, né, o GUI, né, Graphic User Interface, você ia precisar de abrir o gestor de arquivos, né? Então, por exemplo, lá no Windows, você ia ter que abrir lá o Windows Explorer, algo semelhante a isso, né? Ir lá no C2 ponto e ver o que está sendo utilizado. Imagine isso remotamente, você precisaria de uma conexão grande, de uma banda razoável para você fazer um acesso remoto, gráfico, né? Você precisaria ter um servidor gráfico, ele exige mais consumo de RAM, exige mais processamento. E o Linux, tudo via linha de comando, se acessa via linha de comando, então pequenos comandos não precisa ter uma banda rápida e o servidor não precisa ter muita memória e tal, você consegue através de um único comando. Por exemplo, qual que seria esse comando? Eu poderia acessar o meu servidor e digitar o comando aí, por exemplo, sudo df-h. Digitei esse comando, eu já iria ver que o meu servidor ele tem a capacidade aqui, vamos pegar aqui de armazenamento aqui, pegar o barra data aqui, ó, que é o disco que está sendo utilizado para armazenamento de dados. Então ele rapidinho eu já vi que de 179 GB está sendo usado 19 GB, 152 GB está sendo livre.
No caso de vocês, provavelmente vai ser o barra, tá? Porque é distribuições Debian, CentOS. O Deepin, ele tem aqui, que é a distribuição que eu estou usando aqui, o Deepin Linux, ele tem esse barra data aqui, tá? Não tem problema. Então eu consegui ver facilmente aí os discos, os pontos de montagem e o quanto está sendo utilizado os meus discos. Então a linha de comando é isso, é simplificar a nossa vida. Para abrir um terminal, basicamente você pode apertar Alt F2 na sua distribuição e digitar aí terminal, que provavelmente você vai abrir o seu terminal, né? O terminal, quando você está no modo gráfico, a gente tem o terminal considerado como, deixa eu até abrir meu tipo ali, ó. Quando você abre um terminal no modo gráfico, ele é considerado um PTS. O que vem a ser PTF, professor? É um pseudo terminal, tá? Quando você tem um terminal rodando pelo modo de linha de comando, né? Utilizando as teclas Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2, Ctrl Alt F3, que aí você abre modo texto sem interface gráfica, ou você tem uma distribuição como um Debian sem interface gráfica, ou um Ubuntu Server, e você só vai na linha de comando, você tem aí o que a gente chama de TTY, que seria o Teletype Write, né? Algo Teletype Writer, tá? Então, no primeiro caso do pseudo-terminal, a gente está lidando com um emulador de terminal. Por serem da parte da seção gráfica, os emuladores de terminal, como o Gnome Terminal ou Console, tá? Gnome Terminal no caso do Gnome, e no caso do KDE, a gente tem lá o Console. Tá? São ricos em recursos, são fáceis de usar se comparado ao terminal em modo texto. Você tem muito recurso. Por exemplo, esse terminal aqui é o terminal do Deepin. A gente tem aqui facilmente escolha de tema, para você escolher entre temas, e você configura como você quer. Eu coloquei esse tema branco tal para facilitar aí para vocês que estão assistindo, enxergar melhor os comandos. Aliás, deixa nos comentários se vocês preferem o padrão escuro ou o branco aí tá legal, mas eu acho parecido com um quadro branco mesmo, para a gente digitando os comandos, tá? Muito bem. Então a gente entendeu isso. Vamos falar agora sobre os arquivos de inicialização global do Linux. Os arquivos de inicialização global do Linux, eles são arquivos e diretórios que são executados durante o processo de inicialização do sistema. Eles são responsáveis por configurar as variáveis de ambiente e definir as opções que o Linux vai iniciar. Linux inicialização. Então, a gente vai ter arquivos e diretórios e a gente pode... ele também carrega os módulos do kernel, ou seja, os módulos seriam como os drivers, a executar as tarefas necessárias para deixar o sistema pronto para a gente usar. Então, por exemplo, vamos falar de alguns arquivos aí. Que pode ocorrer de cair no exame a pergunta sobre esses arquivos. Existe um arquivo, a gente aprendeu no comando, na certificação curso 1, né, o comando de terminal. Então não vou ficar falando sobre o comando de terminal. Se você está meio perdido aí, sugiro que você faça o curso que é o LPI 101, tá? Mas eu vou começar aqui, o comando cat, você pode repetir aí, cat para fazer a leitura de arquivos aí. Vamos pegar o arquivo etc profile. Vou começar por esse cara aqui. Então esse cara aqui, ó, cat etc profile, olha lá, que é o arquivinho e tal, né? O que tem a ver, o que é esse arquivo, né? O que ele mantém aqui de informação? O arquivo etc profile é um arquivo que, na verdade, ele é um script em shell. Se você olhar um programa aqui em shell, ó, então a gente vai, né, entender melhor um programinha em shell, usado pelo Bash e por outros shells compatíveis com o sistema POSIX, como ZSH, entre outros, executado sempre que um usuário faz login no sistema. Fornece as configurações padrão do login. Esse arquivo ele contém as variáveis de ambiente, e uma das variáveis de ambiente interessante é a variável path. Essa variável, se a gente usar o comando echo path, essa variável é a variável que define
os locais que estão os programas, os executáveis do meu shell, os executáveis do meu sistema, para que eu possa executar. Por exemplo, quando eu digito o comando, vamos pegar aqui o comando tar, que é o comando para compactar. Olha lá, ele precisa que eu diga alguma instrução aí do comando tar, mas ele encontrou o comando, tá? Inclusive, se a gente rodar um tar menos menos help, ele vai dar a saída de ajuda do comando tar, que é o comando ele é um comando empacotador, né? E desempacotador de arquivos. E aí, se eu rodar o comando whereis tar, eu vou ver o caminho do executável. O comando tar, ele fica dentro desse local, que seria o .exe do Windows, tá? Então o executável está lá em usr bin tar. Legal? E por que quando eu digito tar, o Linux consegue executar? Porque ele vai nesse diretório, porque esse diretório faz parte do path. Né? Então, se eu mudar de novo aqui, echo $path, vai ver que eu tenho aqui ó, o SR local bin, ele procura aqui. Será que o tar está aqui dentro? Não, não está. Será que o tar está aqui? Não está. Será que está aqui? Não está. Está aqui? Não está. Então ele vai procurando até ele encontrar. Ó, o SR bin está aqui? Tá. Né? Desculpa, eu falei que não estava, mas está lá, ó, o SR bin. Então tá aqui, tá, executa, tá? Então ele vai procurando dentro desses diretórios. E isso fica lá no etc profile. Outro arquivo, um diretório interessante, é o etc profile.d. Esse diretório, etc profile.d, ele é usado em sistemas de Unix e Linux para armazenar scripts que são executados automaticamente durante o processo de inicialização. Então ali dentro temos alguns scripts. Por exemplo, vamos dar um cat nesse deepin aqui. Então, cat, ali é um script. Esse script aqui para exportar as variáveis e tal. Vamos pegar um outro cat no Flatpak ali. Então aqui dentro fica scripts, ó. São programas em shell, scripts, que eles são executados automaticamente durante o processo de inicialização. É isso que a gente precisa saber para o exame, tá? Sempre eu vou falar, vou mostrar a referência do arquivo, para que serve e o que cai no exame. Aprofundar, vocês têm a liberdade de aprofundar mais sobre cada um dos comandos, tá? Outro arquivo interessante é o etc bash.bashrc. Esse etc bash.bashrc, o objetivo desse arquivo ele é fornecer configurações globais para todos os usuários do sistema que usam o shell bash. O que é uma configuração global? Uma configuração global é que todos os usuários do Linux vão ter a mesma configuração. Então, as configurações que você realiza dentro de etc bash.bashrc serão utilizadas para todos os usuários do sistema. Ok? E o que é uma configuração local? É quando serve para apenas o seu usuário. Então, o nosso usuário, se eu der um cd-til, que eu vou para o diretório do usuário, né, home Juliano, nosso usuário, se eu der um cat, eu tenho também agora, vamos dar aqui um til barra ponto profile. Então, esse arquivo é um arquivo de configuração local, ou seja, é só para o meu usuário, porque ele está dentro, vamos dar um LSLA aqui, para a gente ver os arquivos que são ocultos aqui, dentro do meu diretório do Juliano. Ó. Então, o profile, ó, ponto profile, é o mesmo ali, que seria quase igual o etc profile, só que esse daqui é só para fazer configuração do Juliano. Cada usuário tem o próprio seu. Para que o usuário possa personalizar o terminal dele, a linha de comando dele, tá? Então, vamos pegar aqui e fazer um exemplo, né? Se eu colocasse dentro do arquivo, abrir com nano, mas aí eu preciso ser sudo, porque eu preciso ser o usuário administrador. etc profile, se eu pegar aqui o arquivo sudo, faltou um nano aqui, nano barra etc profile, e vir no final desse arquivo e criar uma variável, por exemplo, eu colocar aqui a Linux igual eu uso todos os dias, sempre que quando eu reiniciar o meu computador, ele vai iniciar todos os usuários, tá? PC Profile, todos os usuários, quando
pedir essa variável Linux, vai ter como resposta eu uso todos os dias, porque serve para todos. Então vou remover aqui, não vou deixar isso aqui não, vou sair aqui, Ctrl X sai, sem gravar, tá? Se você quiser gravar também, Ctrl C grava, sai. E isso a gente viu no primeiro curso Nano e Editor Vim, na verdade, que a gente utiliza. Beleza. Agora, se eu quero só para esse usuário, então eu vou lá no meu diretório raiz do usuário, que é o /home, o nome do meu usuário, e aí eu abro aqui, vamos ver aqui, o nano.profile. Aí eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar, só que agora vai ser só para esse usuário. Criar Linux, eu uso. Pronto, Ctrl salva, Ctrl X sai. Eu vou rodar um comando chamado source.profile, que ele vai reler esse arquivo. Então, se eu colocar agora um echo $Linux, eu tive como sair da lá e eu uso. Por quê? Porque quando inicializou, ele leu esse arquivo .profile. Se ele tivesse lá no etc profile, ia funcionar também, mas todos os usuários iam ter também essa saída dessa variável. Ok? Beleza. Então, essa é a diferença entre um arquivo local. Um arquivo local serve só para esse usuário, enquanto um arquivo global serve para todos os usuários. Exemplo de arquivo local, a gente tem o .bash history, que mantém o histórico dos comandos que a gente digitou no bash, tá? Esse arquivo bash history. A gente tem o bash, vamos ver se tem aqui, o logout, que tem o bash logout, ele tem informação para fazer algumas limpezas quando o bash, quando você desliga o bash, olha lá, o clear console, faz algumas limpezas aí. A gente tem o profile, né, que mantém as informações ali, e pode ter também, não sei se aqui tem o bash login, não, só tem o lookout. O login seria o quê? Você pode configurar algumas informações. Se caso você não tiver um bash profile, o bash login serve para você configurar algumas informações para a inicialização do bash. E nós temos, por exemplo, o bashrc, que é um arquivo de configuração do bash. Então aqui a gente consegue configurar, por exemplo, apelidos de comando, que nem eu tenho alguns apelidos de comando. Você configura diversos atributos relacionados à inicialização do seu bash, tá? Bom, quantos shells estão sendo executados nesse momento? Pode ser uma pergunta. Como eu faço? Como é bash, a gente pode mudar o comando ps ao x, que seria a de all, todos os processos, o de users, todos os usuários, e ver que está executando ali. Vou colocar um pipe e vou fazer um grep para filtrar bash. Então, nesse momento aqui eu consigo ver quantas estações do bash eu tenho. Eu estou com duas aqui, estação do bash, porque essa terceira é o do próprio comando que eu acabei de digitar, né? Então, estou com duas, e aí ele me falou o PTS, ó. O que é o PTS? Aquele, o terminal que eu falei para vocês, o terminal pseudo terminal, tá? PTS, que vem de pseudo terminal slave. Beleza? Então vamos lá, vamos criar agora um pequeno script em shell. Então vamos para o diretório aqui cdtmp e vamos criar um pequeno script em shell. Então vou fazer aqui um nano aqui, script.sh. Vamos começar lá, /bin/bash, né? E vamos colocar aqui, ó, um comentário. Isto é um comentário, não será lido no script. E vamos colocar aqui um echo, olá mundo, tá? E a gente pode colocar mais um comentário, ó. Exibe esta mensagem no terminal. Vamos salvar isso com Ctrl O, sair com Ctrl X, tem que dar permissão de execução, chmod mais x, script.sh, que aí você vai ver que ele vai ser um script, ficou verdinho aqui, né? Permissão de execução.
e a gente roda com ponto barra script, ponto .sh. Olha lá, olá mundo. Bom, isso é um script, tá? Outras opções que a gente pode rodar, podemos rodar com source script.sh, podemos rodar também chamando um bash script.sh. Beleza, então isso é um scriptzinho simples. Seguindo, vamos começar nas próximas aulas a brincar com esses scripts. É só para a gente entender como inicializa um script ali no shell. Vamos falar agora um pouquinho sobre alias. Alias ou alias, né, que são o shell, ele permite a criação de apelidos de comandos que a gente chama de alias. Aí, né? Isso permite que você atribua um nome ou um atalho a um comando, ou uma sequência de comando mais longo. Quando você cria um alias, você pode substituir um comando longo e complexo por um comando mais curto e de fácil memorização. Isso pode economizar tempo e esforço, especialmente se você precisa executar o mesmo conjunto de comandos diversas vezes. Então, por exemplo, a gente é habituado a digitar o comando ls-l -d. O que seria aí? O comando ls d, né? Ele executa o comando ls com as opções L e D, né? Então, esse comando vai me permitir pegar o mais completo, né? O ls-lha, que vai permitir eu listar diretórios ocultos em colunas e mostrar as permissões desses diretórios. Ó, permissões em coluna e diretórios ocultos também. Vamos pegar lá no raiz, a gente consegue ter menos arquivos, ó, aí a gente consegue ver, ó, diretórios ocultos e tal, tá? Por exemplo, o ls-lsd que eu tinha colocado, ou ls-l-d, vai me mostrar só o diretório corrente aí, tá? Então, uma forma que eu posso fazer é fazer o seguinte: ao invés de eu digitar esse ls-lha, eu posso fazer assim, ó, aliás, ls-lha, ó, ls, aí fica já grande também, né? Mas tudo bem, ls-lha recebe igual aqui, né? Aí eu tenho que colocar esse acento aqui, né? O crase, aí eu coloco ls-lha. Pronto. Então, eu estou criando esse comando aqui, ó, ls-lha. A partir de agora, quando eu digitar ls-lha, ele já executa o comando ls-lha. Opa. Deixa eu ver aqui. Na verdade, pessoal, eu coloquei o acento errado. É o acento simples aqui, ó. Não é o crase não, tá? ls-lha. Agora tá certo, ó. Não é o acento craseado, não. É porque eu confundo, porque quando a gente está digitando uma variável que vai sair uma linha de comando, aí é o do crase. Mas quando a gente faz apelido de comando, é o acento simples, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Então agora quando eu digitar o ls-lha, ele faz isso. O comando cls limpa a tela, certo? Ou comando clear limpa a tela. Do DOS é o cls. Então a gente pode criar o comando cls. Aliás, cls é igual ao comando clear. Então sempre que eu digitar cls, tá dando o comando clear, né? ls lá é dir, né? Apesar que eu tenho dir aqui também. No Linux nós temos alguns comandos parecidos. Mas eu poderia criar apelido para isso, né? E fazendo uma semelhança aí aos comandos que a gente tem lá no DOS. Muito bem. E se eu preciso sempre entrar num diretório de projetos, por exemplo, eu tenho que sempre fazer cd, projeto, documentos, projeto 1 e tal. Sempre eu tenho que fazer isso daqui, algo parecido com isso. Então eu posso criar lá, no meu dia a dia, um aliás, sei lá, go cd igual o comando completo aqui, ó, né? Então agora sempre que eu digitar go cd, ele vai tentar entrar nesse diretório. No caso não tem, que é inexistente, tá?
Só que tudo isso que eu estou criando, esses apelidos de comandos, eles são locais. Se eu fechar esse terminal e abrir de novo, eles param de existir. Uma maneira que eu posso manter esses arquivos é colocando ele no meu arquivo local de configuração desse usuário. Nesse caso seria o bash rc. Poderia colocar, ou até mesmo no profile. Bash rc ou profile, tá? Então poderia colocar aqui, e no final que vocês vão ver que tem alguns apelidos de comando aqui. No final do arquivo, eu tenho aqui, ó, aliás, meu ls é um outro programa chamado ESA. Quando eu executo ls, eu não estou executando o ls, eu estou executando um programa chamado ESA, que tem algumas distribuições de Linux, como Ubuntu e Debian, que você pode instalar com o comando apt install ESA, tá? O que é esse cara? O ls, quando eu dou o ls, ele é mais colorido, ó. Olha lá, coloridinho, ó. Porque eu não estou rodando o ls, na verdade eu estou rodando o comando ESA-L. Legal? Então, eu criei um apelido de comando para essa aplicação. Quando eu crio uma variável, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar assim, grubelilo, vou colocar aqui, um apelido antigo. Eu tinha esse apelido quando eu comecei no Linux, um apelido antigo. Se eu colocar aqui, echo $, grubelilo, eu tenho lá um apelido antigo. Só que se eu abrir um novo bash, ó, bash, abrir um bash por cima, e digitei echo $, grubelilo, não funciona. Vou dar um exit, voltei pro bash anterior, seta para cima que você vai ver que ele tá aí, ó. Por quê? Porque eu só criei para esse shell atual, shell corrente. Então é local. Se eu quiser transformar essa variável numa variável global, que eu possa abrir outros shells, eu tenho que rodar o comando export. Export, grubelilo. Agora, se eu rodar aqui, ó, ela tá aqui, funcionando. Se eu abrir um novo bash e rodar de novo, echo $grubelilo, também funciona aqui, ó. Né? Se eu rodar o comando set, opa. Se eu rodar o comando aqui, ó, vamos pegar o comando env. Comando env, vamos dar um grep aqui e procurar por grep grubelilo. Vai ver que tá aqui, ó, grubelilo, um apelido antigo, tá? Muito bem. Então a gente entendeu um pouquinho como funciona as variáveis globais e as variáveis locais. Também, lá nesse tópico, fala sobre o uso de função no shell. No shell, as funções são blocos de códigos que podem ser definidos e executados dentro do script ou dentro de uma linha de comando. As funções elas permitem agrupar um conjunto de comandos em uma única unidade. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma função. Então, vamos pegar aquele script lá no TMP e vamos fazer uma... Não, nem vou criar um script, eu vou criar direto aqui, ó. Então, a gente vai fazer function, vamos chamar de função 1. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou dar enter e vou começar a digitar as funções, ó. Função 1. Então, vai rodar o comando date, ponto e vírgula, enter. O comando uptime, para ver o tempo que a máquina está ligada, enter. E o comando name, -a, para me ver o kernel que eu estou utilizando. Enter. Eu vou dar uma saída falando echo, fim da função, ponto e vírgula, e fecho aqui com a chave. Então, abri a function, função 1, abri com a chave, digitei cada linha é um comando. E fechei aqui, date para ver a data, o time tem que colocar o ponto e vírgula, tá? O tempo da máquina, o name -a. Enter, beleza. Agora eu vou digitar o comando função 1. E olha lá, quando eu digitei o comando função 1, ele me deu a data, me deu o tempo que a máquina está sendo utilizada, me deu as informações aqui do comando name -a, kernel, o nome da máquina, o KMD64, e ali fim da função. Uma outra maneira de eu declarar essa função seria fazendo function, vamos fazer assim, função 2, e abro aqui, e na mesma linha, ó, date igual, ó, uptime, na mesma linha, eu crio essa função. Vamos digitar função 2, rodou o comando data e o comando uptime.
Também eu posso fazer uma outra forma. A outra forma seria eu digitar, vamos ver aqui, função 3, vamos ver de uma forma aqui, função 3, abre, fecha parênteses, abre chave, uptime, o name menos v e hostname. 3 comandinhos aqui. Fechar aqui. Enter. Função 3. E olha lá. Então, ele seria uma terceira forma da gente fazer. Ele veio aqui, ele me trouxe o comando uptime, quanto tempo a máquina tá, o name menos v, informação da máquina aí, e o hostname, o nome do meu computador, tá? Então, são 3 tipos de função que a gente tem. O Linux também permite que a gente crie arrays. O que é arrays? Arrays, eles são utilizados na programação para armazenar coleções de dados. Vou dar um exemplo bem facinho para a gente entender o que seria um array. Frutas igual. A variável frutas vai receber maçã, banana e laranja, e vai receber uva. Pronto. Aí se eu fizer echo dólar, que é uma variável, né? Dólar, entre chaves aqui, frutas, variável frutas, eu posso colocar o array agora aqui, ó, dentro da chave. Vou colocar o 2. Então o que você vai pensar que vai sair ali no 2? Ó, 1, 2, né? Banana, né? Só que se eu der um enter, vai ser laranja. Por quê? Porque o array começa do 0. Então, ó, 0, maçã, 1, banana, 2, laranja e 3, uva, tá? Então, isso seria um array. Então, só para lembrar, variável local é a variável que ela só funciona nesse shell. Quando a gente roda o comando export, o nome da variável, ela funciona em outros shells, tá? O comando env permite que a gente veja ali as variáveis que a gente tem, beleza? E a gente aprendeu aí também um pouquinho sobre função e também sobre array. Se a gente pegar aqui lá o tópico, cadê? lpi.org, a gente vai ver que, vou pegar em português aqui, certificação, LPI1 e vamos 102. Tem que arrumar o link aqui, ó. Nós temos que ficar consertando o link aqui, porque eu vou mandar lá para LPI, ó. Tá errado isso aí. Se a gente ver aqui, ó, falamos do comando source, bash.bashrc, profile, env, export, bash profile, bash login, profile, falamos tudo sobre isso aqui. Então a gente finalizou o tópico 105.1. Qualquer dúvida, só deixar os comentários. Vou subir esse vídeo lá no Google Classroom. Quem é membro, já amanhã vai ter a próxima aula, porque será todos os dias aulas de segunda a sexta para quem é membro. Então você vai acompanhando, no final você vai ter o curso. Pagando apenas R$ 14,99. Então se torna membro aí agora, não custa nada. Até a próxima, fiquem com Deus.